Sim, pode falar. Então, Fred, eu queria criar aqui, primeiro, um parâmetro para poder a gente puxar a conversa. E como eu estou um pouco assim, como eu te falei, a área de pedagogia, de professores, talvez até os professores, alguns agora já tenham se atualizado dessa situação. Não é meu caso, não é meu caso. Porém, esse fator é algo existente nos meus alunos. Sim. Tá? Em amigos, eu já consigo identificar em mim. Então, o que seria a crise existencial? É um momento, pelo menos é a minha definição, no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos de sua vida, né? Se essa vida possui algum sentido, propósito ou valor, e é o tema também da escola filosófica do existencialismo. Né? Acredito que vocês dois devem ter conhecimento desse tema, que veio da escola da filosofia do existencialismo. E aí, o que desencadeia uma crise existencial? Né? Eu vou começar dessa forma, fazendo a pergunta, e como vocês têm mais propriedade do que eu, não é me anulando, é humildade mesmo, eu vou deixar que vocês gastem mais tempo explicando. O que desencadeia uma crise existencial? O que é que desencadeia isso? É complicado até nomear, né, Fred e Alessandra, as causas que originam a crise existencial, uma vez que irão depender do contexto em que cada sujeito está inserido. Né? Por exemplo, vamos dizer aqui de maneira geral, os grandes causadores são os desafios e as tensões alimentadas de forma intensa. Eu tenho um professor que ele dizia que é excesso de futuro. Você já está sofrendo por aquilo que vem, né? Seja por um trauma ou por qualquer tipo de evento que carregue um significado profundo para aquele sujeito, né? Então, a partir do momento que acontece esse evento, o sujeito passará a se questionar sobre a procedência de uma série de fatores que está acontecendo com ele, certo? Isso. Agora, nesse momento que vem algo, ele começa a somatizar tudo aquilo em lente de aumento. Às vezes nem é um problema. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Vocês conhecem uma pessoa que você tem admiração, né? Acha aquela pessoa um exemplo, e no entanto você diz assim, nossa, a pessoa passou por uma coisa tão pequena e ela se entregou. Você diz assim, nossa, eu via em fulano alguém tão forte, uma coisa tão pequena levou o cara a desistir, não sei, como você falou do suicídio, né, Fred? Levou o cara a desistir. E é dessa forma que o sujeito começa a passar a chamada tal crise existencial. Até porque eu não sei se existe fatores específicos, eu estou falando aqui no geral. Por exemplo, a pandemia do coronavírus, por exemplo, pode ter sido e ainda ser grande causadores de crises existenciais em sujeitos ao redor do mundo, eu acredito. Uma vez que obrigou os próprios sujeitos a passarem mais tempo consigo daquilo que eles não estavam acostumados. Porque hoje a gente vive num mundo muito virtual e não estamos acostumados a parar, parece uma redundância, mas não é, conosco mesmo. Nós não estávamos acostumados a isso. E isso gerou momentos reflexivos sobre si mesmo, né? E como é próprio do homem potencializar o negativo, e aí é uma opinião que eu vou dar. Acredito que é aí que nasce a procrastinação, né? Porque você agora somatizou tudo e agora não tem força nem para levantar. Isso. Só que, deixa eu só completar aqui para passar para vocês. Uma coisa é o ideal modelo de vida. Eu não sei se existe esse ideal modelo de vida. Por isso que eu estou fazendo pergunta tanto para o tema como para vocês. A vida humana, Fred e Alessandra, na minha concepção, ela é constantemente, pelo menos tirando por mim, impelida por imitações de modelo. Não é assim? Né? Desde o momento que você nasce,
Você imita alguém que lhe parece superior ou admirável, que expressa aquilo que você desejaria ser. Isso. Né? Eu tô meio elétrico hoje, porque eu tomei um remédio para dormir, tô meio elétrico hoje. E isso vai mudando conforme o amadurecimento. Os 13 anos é um desejo, os 18 é um desejo, os 24 é outro, os 50 já é outro, já não aquela liderança que o outro tinha sobre mim já não é tanto. E na nossa sociedade, o ideal de vida, ela é expressa de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras? Uma pelo que se pretende ter, de possuir, né? Casar, trabalhar, ir para o exército, entrar na política, isso são o ter. Né? Isso falando dos termos sociais, posição de vida, reconhecimento, certo? E o segundo, quem você pretendia ser? Geralmente, quando essa pergunta ela é feita, todo mundo responde essa resposta com uma profissão. Ser médico, ser isso. Já perceberam? Tudo aqui. E aqui não é uma pergunta sobre o que, porque profissão é o que você quer ter. A pergunta, de novo, o que você quer ser quando você crescer? Aqui está tudo aquilo que depende somente de mim. Eu quero ser rico. Vai cair, Fred, que é coach, vai cair do céu a riqueza para mim? Eu tenho que me levantar e pedalar. Depende de mim. Até para os ter. Mas e o ser? Quem eu desejo ser? E outra coisa, gente, isso é algo que está no nosso controle. Está no nosso controle. Isso é algo que está no nosso controle. Se você não alcançar o... Até interrompendo você um pouquinho, Albério, isso é tão importante que eu falo sempre a respeito do o que nós somos define aquilo que nós fazemos, que define o que nós temos, e o que nós temos é tudo aquilo que nós somos. Então, se eu não consigo fazer nada e ter alguma coisa se eu não sou o primeiro. Então, qualquer ventania, já expliquei várias vezes isso aqui, qualquer ventania no rumo onde você está indo, e sem foco, sem saber para onde você está indo, sem ter um determinado local onde você vai chegar, né? Seja como profissional, seja como indivíduo, pai, mãe, que está vendo aí, ou como filho, posicionamento na sociedade em si, né? Se você não entende quem você é, né? A capacidade de você fazer alguma coisa e ter alguma coisa, ela é mínima. E quando você tem algo, você pode perdê-la rapidamente, porque tudo define aquilo que você é, não aquilo que você tem. E realmente o que você está falando é um ponto-chave, Albério, que as pessoas, geralmente, logo na sua infância, né, o que você quer ser quando crescer, né? Eu lembrava quando eu era pequeno, eu dizia que eu queria ser bombeiro, né? E então, eu era doido para querer ser bombeiro. Só que a questão da definição de ser não é o que vai te definir, o que você tem ou a sua profissão. Geralmente, quando eu pego um cliente, eu digo assim: quem é fulano de tal? Quem é a Alessandra? Quem é Albério? E geralmente a pessoa diz, né? Se é um doutor, alguma coisa desse tipo, ela diz: eu sou médico. Não perguntei o que você faz, perguntei quem é você. Então é muito interessante isso que você está falando. Pode completar o que você está dizendo. Então, Fred, só que a sociedade, ela não está, né, a nosso serviço. Para eu ser rico, tudo não vai conspirar em meu favor. A sociedade, ela não está a meu serviço. E tudo pode jogar contra. Isso é uma realidade. Né? Então, quando alguém pergunta o que você quer ser quando crescer, infelizmente a gente só consegue enxergar a profissão. E aquela que é melhor posicionada na sociedade. E talvez não, porque assim, Fred, hoje, conversando com um grande número de pessoas profissionais, Fred e Alessandra, o que mais eu tenho medo hoje, e talvez
essa live vai me ajudar muito, é eu não chegar ao que muitos amigos hoje estão dizendo para mim. Um sociólogo, ele é John, deixa eu ver se eu lembro aqui, John Clary, alguma coisa assim. Ele define, Fred, ele define a culpa de duas formas, a culpa moral e a culpa estrutural. Olha só, como é interessante isso. John Clary, cara, eu estava com ele escrito aqui, mas acabei perdendo. John Clary, depois se alguém quiser pesquisar, ele coloca a culpa moral, é aquilo que você sabe que está na situação hoje porque você fez algo que não deveria ter feito. Isso é moral. Isso é, como tu fala, Fred, consciente. Né? E a estrutural é aquela culpa irracional. Por exemplo, o adicto, o cara que usa droga, ele tem um medo que ele não sabe explicar. Um medo irracional. Porque aqui, por exemplo, eu que estou aqui na sala da minha casa, o meu medo é que se o portão esteja aberto, entrar um cachorro, entrar alguém com maldade. É um medo racional. O adicto, ele não tem essa consciência, ele tem medo. Ele vive numa escuridão. E esse sociólogo, ele diz o seguinte: as pessoas hoje estão se culpando, mas a primeira coisa que tem que ser feita, onde eu sou culpado? E se você não se identifica como culpado dessa situação, não tem que se martirizar. Você não tem que se matar por conta disso. Porque, principalmente para nós, né? A Alessandra, que professa uma fé também cristã, Fred, que é católico como eu, nós não vivemos o karma. Eu estou pagando por algo que alguém fez. Não é karma. Né? Não adianta achar culpado. Mas é algo, Fred, que ele fecha, e eu quero também terminar aqui, que ele fecha com chave de ouro quando ele diz assim, ó: a única pessoa que tem o controle da sua vida é você. Ok. Como a gente trabalha muito numa área muito próxima, tanto eu como a Alessandra, né, a gente entende que o ser humano ele tem uma importância gigantesca, a gente entende que o ser humano ele tem capacidades únicas. Né? Você não é igual ao outro, o seu vizinho, ou a sua mãe, ou o seu pai, ou o próprio seu irmão. A gente entende que até os irmãos que moram na mesma casa, criados pelos mesmos pais, são pessoas diferentes. Até os gêmeos, né? Vamos falar um pouquinho de biologia, até os gêmeos que nasceram do mesmo ventre da mãe, né? São parecidos, univitalícios, né? como são os gêmeos, iguais, parecidos, mas tem as suas diferenças, né? Tem até a impressão digital de cada um é diferente, né? Então são identidades diferentes, são possibilidades diferentes, enxergar o mundo de forma diferente, que é interessante para isso. Não é isso, Alessandra? Agora você pode falar um pouquinho mais, Alessandra, a respeito disso daí. Esses momentos eu vejo assim que são importantes também para que a gente passa por eles, porque às vezes a gente vem assim tão acelerados muito, e quando de repente assim, a gente para, né, pensar quem sou eu, o que eu estou buscando, o que eu estou querendo. Então são esses desertos, igual você comentou, né, Albério comentou, são importantes. Eu vejo assim que a gente dá essa parada. A primeira vez que me fizeram essa pergunta, quem é a Alessandra? Naquele momento, assim, ó, levei assim como um choque, né? Falei, nunca tinha parado para pensar assim tão profundo. Quem é a Alessandra? Eu achei muito importante essa pergunta. Como você colocou, muitas vezes a gente vai falando, a pessoa não, a gente saber quem é a pessoa em si mesma, né? O profissional, é a pessoa mesmo. Então, eu vejo assim, essa crise existencial como um conjunto de sentimentos, de medo, de ansiedade, de culpa. Às vezes a pessoa acha, não, estou em depressão, não, é uma depressão que eu tenho.
Não, às vezes você está passando por essa crise existencial, e não é uma depressão, né? Esse momento, então, crucial, em que a pessoa busca um verdadeiro sentido para a vida. São momentos, assim, confusos, de alta ansiedade, quando a pessoa está em busca, então, dessa resposta do quem sou eu. São os grandes causadores de crise, né? Porque a pessoa começa a se perguntar: quem sou eu? O que eu quero? O que eu estou buscando na minha vida? O que eu estou fazendo? Eu tenho importância na vida dos meus familiares, dos amigos, na sociedade? E fica buscando, então, nessas respostas, e às vezes acaba, assim, se perdendo e entrando nessa crise, e deixa, assim, a pessoa, assim, ó, mais devagar, mais triste, né? E que não é ainda uma depressão, ela passa, né, por esses momentos. Então, essa crise existencial é um desafio de uma tensão muito alta, que a pessoa alimenta de forma intensa, seja, assim, até mesmo no trabalho, né, aquela cobrança. Eu estou aqui, eu faço isso, faço aquele outro, tento o meu melhor, será que eu estou agradando? Será que eles estão me enxergando? Será que eu sou o suficiente? Então, vem essas cobranças, né, de tudo isso, e gera, né, esses conflitos, essas tristezas, né, esses momentos, assim, não bom de estar passando, né, quando assim, tem muita cobrança da própria pessoa, né. Então, é essa busca, né, que a pessoa para e vai pensar, ver se da forma que ela está agindo, ela vai chegar no que ela está buscando, né. Então, todos nós passamos por esses momentos, né, mas nós temos que saber como lidar com isso, né. Eu vejo assim, Fred. É isso mesmo, Alessandra. É um questionamento, né? A gente precisa passar por esse questionamento, a gente se perguntar, né? E é saudável isso. Quando você para pensar que realmente para que você veio, né? Ser humano algum foi feito para viver essa vida, né? Passar por essa vida. Trabalhando, estudando, trabalhando, fazendo os seus filhos e morrendo. E morrendo, né? Então, não faz sentido isso. E a questão do atropelamento, a vida está tão agitada que as pessoas esquecem de olhar para si e de entender quem você é. Né? Vou passar para você, Albério, até isso aqui que Paulinho está dizendo. Né? Com a geração de hoje, já não pede mais socorro. A crise existencial tomou proporções gigantescas diante de degradações sociais que vemos em nosso país. Eu não sei, Albério, se sai essa pergunta para você aí no seu lado, tá? Mas eu li para você. Vamos lá. Eu só não consigo ler. Tá bom. Porque eu fico com a tela do celular. Ok, mas você entendeu qual foi a pergunta? Não. Mas eu entendi. Foi falado. Olha só, Fred, a primeira coisa que já que está próximo aí de 1 hora já a nossa live, a primeira coisa é que eu queria te comentar o que o Paulo perguntou, era trazer esse dado aqui, ó, 62,7% após a pandemia está em crise existencial. 62,7% da nossa população. E uma coisa que Paulo falou é que esses mesmos dados, e infelizmente agora eu acabei esquecendo, mas há uma associação de médicos, eles vão fazer um congresso justamente para tentar criar uma forma alternativa de atender essas pessoas, porque
além de outros casos, né? Coração e tal, que as pessoas adquiriram, problema no coração, imagina. Além disso, né, eles estão aí preocupados como é que eles vão atender essas pessoas. Então, antes que do que o Paulo falou, eu queria dizer o seguinte, Fred e Alessandro, o pessoal que nos escuta. É preciso entender o que é a crise existencial. Adorei a explicação de Fred, da Alessandra, mas é perceber-se que é algo extremamente pessoal, pelo que eu entendi. Então, o poder para o tratamento está, antes de mais nada, em cada sujeito se entender dentro de um autoconhecimento, que se torna alternativa, né? E como Fred sempre fala, mas ele mais como coach, alternativa recomendada. Fred, nisso aí que Paulo falou, esse grupo de médico, ele atribui justamente a essa distopia que está acontecendo no Brasil. A utopia, né, eu gosto muito do Dom Quixote, pela dinâmica que ele propõe, filosófico, aliás, da realidade, tira a filosofia, tira a teologia, tira da realidade. O escritor, acho que é Cervantes, quando eu falo eu acho, gente, é que eu tenho um problema sério de memória, tá? Cervantes, ele conseguiu colocar duas pessoas... Não é crise existencial sua, não é, Alberto? É só problema de memória, não é crise existencial. Não é crise existencial, não. Eu tenho uma coisa chamada TDAH. Ele consegue colocar duas pessoas numa situação interessante. Dom Quixote era o cara que se achava o cavalheiro com a mula velha. Ele tinha uma até para Paulo aí vai até engrandecer, né? Ele tinha uma donzela que ele tinha que salvar, que era a mulher mais linda do mundo, que era Dulcinea, né? E, no entanto, ele tinha alguém caladinho ali, barrigudo, pequenininho, que era o Seca-Pancha. Bem, era o escudeiro fiel dele. E era o cara que colocava ele no pino. Don Quixote, não é por aí não. Não, ali ele viu um moinho e imaginou gigantes. E aquela paleta batia na cabeça dele, batia, e ele chamava aquilo para pancadaria. Até que o seu escudeiro tira ele dali, e mesmo assim ele continua, mesmo levando ele ferido, viu? Consegui vencer aquele gigante. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que os médicos estão alertando? Pessoal. E agora eu falo todo mundo aí no geral. É que a gente está em meio a uma histeria geral, gente. É como o Fred disse, mundial. Quando hoje a gente consegue ver pessoas contestarem a medicina e colocar que já não existe homem e mulher. Olha, eu estava lendo um artigo para a escola que era assim, ó, a mediocridade, até acho que o Fred já falou sobre isso, a mediocridade, o pensamento médio. Eu não quero mais me envolver com isso, me entreguei. É impossível, na minha cabeça, eu colocar que isso é verdade. E isso leva à distorção de pensamento. E isso leva a um aprisionamento. E justamente esse grupo de médicos está trabalhando para ver como é que eles vão... Se eles tivessem, é aí que entra Paulo, a mídia em favor, querendo trazer a verdade que faz bem, porque em agosto agora nós morremos mais do que o ano passado de Covid. E não teve nenhuma notícia. Uma menina de 16 anos agora, acho que é Isabelle, tomou a vacina. Como é que fica isso? O que é a verdade? O que é utópico?
né? E hoje, Fred, o grande mal de nós brasileiros, que tínhamos a pátria, que tínhamos a igreja, e quando nós vamos vendo isso sendo confrontado com teses mentirosas, que vai batendo na verdade, até um ponto que um grande grupo da sociedade começa a tomar aquilo como verdade, é o que Paulo está falando, né? Pelo menos é como eu entendo. Nós estamos começando a ver pessoas histéricas. Falar da crise de existência é falar da crise de ansiedade, é falar da crise do medo, é falar da crise de para onde eu vou ficar aqui encolhido, porque quando eu me levantar, vão cobrar para onde é que eu vou. E eu não sei para onde é que eu vou. Eu prefiro ficar aqui, e eu vou entrando, e eu vou me sequestrando, e eu vou entrando, e eu vou indo lá para trás, e vou ficando pequeno. Porque quando alguém hoje contesta, Fred e Alessandra, uma verdade que nós trouxemos como verdade categórica, é complicado hoje você, até aqui a gente ao vivo, você colocar qualquer coisa contra o homossexualismo, que não é contra, os que me conhecem sabem disso, o amor que eu tenho por eles, mas é tanto confronto que a gente não sabe, tá, o que é verdade e o que é mentira. E esses médicos estão dizendo que essa é a grande causa das crises de existência após pandemia. Não foi o medo só de um vírus, claro que tinha um vírus que potencializaram, né, que deram todas as formas possíveis e imaginárias de poder a esse vírus e não permitiram sequer que a gente tomasse decisões. Como agora, gente, é utópico ou é real? Nós vamos criar. A juventude agora vai ser o novo modelo de teste para uma vacina. Isso é muito pesado para a gente, para a população. Isso é muito pesado. E nós estamos em meio a esse fogo cruzado. O Fred trouxe uma experiência que foi feita com ratos. Prendeu-se um monte de rato no mesmo lugar, com bastante comida. Gente, no momento que começou, que aqueles homens que dominavam aqueles ratos começaram provocando situações, aqueles ratos tinham ruas organizadas, o rato não entrava na casa do outro, eles respeitavam. A mulher, a fêmea, ela ficava dentro de... O rato macho saía, tinha respeito. Na hora que começou o escasso de comida, na hora que começou a provocar aqueles ratos, criou-se castas de maldades. Tinha grupo de ratos que era chamado os lindos, os bonitos. E aqueles ratos eram o puro traficante de hoje. Exigia, vá lá. Tinham ratos medrosos, tinham ratos afeminados. O rato da casa, pelo medo, começou a oprimir a sua esposa para não sair. Grupo de ratos começaram a invadir. A sua esposa não, a parceira, né? A esposa parece que casou. É querendo trazer para o nosso cotidiano, né? Trazer para a nossa realidade de ser humano. Mas enfim, Fred conhece a história melhor do que eu. Quem não sabe, essa pesquisa, né, foi século passado, no começo do século passado, e chama Universo 25, se eu não me engano, né, Alberto? Universo 25. Isso. Depois, quem puder, procure isso daí, essa pesquisa. E eles fizeram isso como uma pesquisa meio que dizendo assim, como é que a sociedade em si, ela se comporta. Então, esses ratos tinham tudo. O celeiro onde os ratos estavam tinha alimento em excesso, ou seja, eles fizeram um ambiente para os ratos de forma agradável para eles e separaram em 4 grupos, cada grupo um macho e uma fêmea. Esses grupos, cada um foi criando os seus filhotes,
né? Ou seja, a comunidade de rato cresceu em 70 ratos em cada grupo. Eles começaram a criar um próprio líder no rato e eles começaram a se matar, um mandando no outro. E se mataram. A mulher, ó, eu tô falando igual a Albério, a fêmea, ela se recuou, né? E o macho começou também a se recuar. Os machos daqueles grupos, né? Começaram a se recuar. E começou a aparecer alguns afeminados, ratos afeminados, que eles não queriam nem ser macho e nem ser fêmea. E acabou com toda a colônia. A colônia se extinguiu a zero. E eles tinham tudo, tinha alimentação, casas e tudo que os cientistas fizeram. Então, isso é um reflexo que é a sociedade de hoje. Está muito atual essa pesquisa, tá? Está muito atual.